Você acha que sabe ou você tem certeza? Bom tema, não é? Eu sou Raquel Correia, eu sou terapeuta neurolinguista há mais de 30 anos, atendo Brasil e exterior. E eu estou aqui com você hoje para falarmos sobre um tema que nos ensinará, nos ajudará a ver ao longo da nossa vida, tenha ela 15, 20, 50, 60, 90, o que eu tenho plantado, visto o que eu tenho colhido. Ok? Conta-nos uma história de um semeador. O semeador saiu a semear e algumas sementes caíram à beira do caminho e vieram os pássaros e comeram. Outras, enquanto ele semeava, caíram em solo pedregoso, muitas pedras, e elas brotaram, mas em vindo o sol, aqueceu tanto aquele espaço onde elas estavam que elas se queimaram pelo calor do sol. Outras sementes, enquanto ele semeava, caiu perto de espinheiros, entre os espinhos. Estas sementes também brotaram, mas os espinhos cresceram junto com a semente. E uma vez que os espinheiros cresceram, eles sufocaram a semente. E elas então morreram por falta de oxigenação. Mas teve um grupo de sementes que caiu em boa terra, em solo fértil. E essas então cresceram, deram frutos, deram flores, deram folhas, deram sombra e se fizeram realidade no solo. Esse tema é muito interessante, mas antes de eu continuar, eu quero que você, se for possível, cadastre-se no canal, clique, dê um like, ative o sininho para você não perder todas essas oportunidades de aprendizados que você tem aqui no nosso canal, ok? Veja só, nós precisamos entender que nós temos uma imensidão, multiformidade de evoluções que acontecem comigo, com você, com o planeta inteiro. Cada um dentro do seu potencial, cada um dentro da sua capacidade de digerir aprendizados. Cada um tem a sua forma de crescer, a sua forma de aprender, a sua forma de compreender. E quando eu falo sobre aprender e sobre compreender, eu não estou dizendo necessariamente ao grau intelectual da pessoa. Eu conheço pessoas assim, extremamente simples, que não tiveram oportunidade de escolaridade e são pessoas sábias, têm uma vida sábia. E conheço o contrário também, pessoas com alto grau de escolaridade, porém bastante ignorantes na sua visão de mundo, na sua visão de humanismo e na sua visão de si mesmo. Quando eu falo sobre ignorantes aqui, não existe nenhuma intenção pejorativa. O ignorante é só aquele que não sabe. Somente isso, ignorância é o não saber. E eu tenho falado e atendo muitas pessoas, e se eu fizer a pergunta, tá, mas me fale um pouco sobre você. Ah, não sei. Às vezes são pessoas ignorantes de si mesmos, e isso não é algo assim muito raro. É muito natural, inclusive, tá? Então não existe na palavra ignorância nada pejorativo. Eu posso ser ignorante a respeito de muitas coisas. Por exemplo, de engenharia, eu sou totalmente ignorante. Em medicina, sou ignorante. Mas em outras áreas, eu tenho um relativo saber, porque ninguém detém totalmente o conhecimento. Somos uma geração em evolução. Sempre temos o que aprender. Não é verdade? Então vamos lá. Tá, mas o que essa semente que você está falando significa para a minha vida?
O que na verdade é interessante para que eu saiba, para que eu aprenda algo sobre elas? Veja só. O semeador saiu a semear e algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e comeram. O que simboliza isso? Qual é o simbolismo dessa semente caída à beira do caminho que foi comida pelos pássaros? Representa pessoas de mentalidades bloqueadas e restringidas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer pessoas que recusam a todo e qualquer tipo de conhecimento ou de possibilidade de conhecer algo que conteste aquilo que ele pensa. Aquilo que ele pensa é sempre a verdade. Ele não se abre para o novo. Então, às vezes ele, como a gente usa, né? Bate a cabeça na parede e continua. Não para. O que acontece? Pessoas assim chegam lá nos seus 50, 60 anos, não construíram nada. Por quê? Porque não plantaram em solo fértil. As sementes que saíram para plantar caíram à beira do caminho e o que acontece? O conhecimento, a própria natureza não fez com que crescessem, os pássaros comeram, então aquela semente se perdeu. E o conhecimento que muitas vezes está ao nosso redor, como nós temos uma mentalidade bloqueada, restringida por um pseudo saber, eu não aprendo. Uma vez que eu não aprendo, eu continuo tendo as mesmas experiências que eu tinha com 15 anos, com 20 anos. Por quê? Porque eu tenho um pensar, uma mente endurecida pelo falso saber. Por isso a minha pergunta: você acha que sabe ou você sabe de verdade? Nós vamos concluir isso a partir do que acontece na minha vida, na sequência da minha vida, o que eu consigo construir, o que eu consigo realizar. Eu não estou falando de construções físicas, eu estou falando do potencial humano, a pessoa que se torna alguém que vê a vida, vê a sociedade de uma forma inteligente, de uma forma a aprender, de uma forma cujas experiências o tornarão melhor como pessoa, vão conduzir o objetivo dele na vida à medida que eles vão aprendendo. Mas essas sementes que caíram à beira do caminho, que se assemelham a uma mente enrijecida, uma mente endurecida, acaba morrendo. E é aquele grupo de pessoas que acaba, não, porque fulano tem, eu não tenho, ou ciclano tem, eu não tenho, porque sei lá, a vida dá para uns e tira dos outros, enfim, há uma forma de pensar completamente equivocada. Mas se você tentar parar para explicar, para ajudá-lo, ele não quer. Ele quer continuar a pensar do jeito que ele pensa. E você conhece aquele ditado: eu não posso querer ter um resultado diferente se eu faço sempre a mesma coisa. O resultado será igual. Então, dê uma olhada nos resultados que você está recebendo da sua vida. Estão sendo melhores? Estão sendo maiores? Estão te realizando? Não? Então, dê uma olhada onde você está plantando a sua semente. Às vezes você está deixando essa semente cair à beira do caminho e nem está se apercebendo disso. Então, você acha que sabe ou você tem certeza? Vamos seguir? Outras sementes caíram entre solo pedregoso. Nossa, mas o que significa cair em solo pedregoso? Caíram no solo pedregoso, foram queimadas pelo calor do sol. São aquelas pessoas que não suportam passar dificuldades. São aquelas pessoas que não estão prontas para a adversidade. Não têm raízes profundas. Quando vem a dificuldade, quando vem a adversidade, quando vem o dia mal, elas começam a resmungar, elas começam a
mudar as convicções da vida. São pessoas assim de convicções flutuantes. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Ai, hoje eu quero, eu estou empenhado nisso que eu vou fazer. Ai, acontece uma coisinha, uma pedrinha para ser ultrapassada. Ai, não quero mais, enjoei, cansei, não quero. Desistem rapidamente dos seus projetos. Desistem rapidamente das suas opiniões, das suas axiologias. Desistem, porque não querem pagar o preço de construir. Veja só, eu planto uma semente, ok? Eu não posso esperar que no outro dia aquela semente já brotou. Não. Aquela semente, ela vai precisar se adaptar ao solo, ela vai precisar descobrir de onde vêm os nutrientes dela, ela vai precisar morrer na sua casca para poder brotar o que está dentro dela, que é a força. Ela vai precisar se enraizar. E tudo isso sozinha e no escuro. Por que você está reclamando? Por que você acha que o outro precisa te ajudar, que o outro precisa de alguma forma estabelecer uma forma para que você consiga erguer-se, para que você consiga caminhar, para que você consiga plantar? Não! O plantio é seu, a semente é sua. Ou você planta em terra boa, ou você desiste com o calor das situações. Nem sempre o dia é bom, nem sempre o momento é adequado. Mas se eu tenho consciência de que aquilo que eu estou fazendo é benéfico para mim, será benéfico para minha família e no futuro todos vamos usufruir desses benefícios, eu tenho esta certeza, eu planto, não importa o quanto de tempo vai demorar para que eu possa relaxar, para que eu possa desfrutar. O importante naquele momento meu é plantar. Eu não posso plantar uma árvore e esperar que no dia seguinte eu vou comer o fruto dela. Sabe, isso me faz lembrar uma coisa bem interessante. Nós somos uma geração atual, uma geração imediatista. Antigamente, há 40 anos atrás, quando eu queria falar com um amigo meu, eu escrevia uma carta, punha no correio, demorava 30 dias, talvez mais, talvez menos, e às vezes nunca nem chegava a resposta. Por quê? Porque eu não tinha esse contato imediato com as pessoas, a não ser aquelas que estavam na minha proximidade. Então veja, hoje você quer falar com o teu filho, com o teu amigo que está em outro país, você pega o celular e você conversa com ele em tempo real. Você não tem que ficar esperando nada, mas isso nos deu a percepção de que tudo na vida é assim. Eu quero, pum, dinheiro. Eu quero, pum, acontece. Eu quero, pum, acontece. Alguém vai fazer alguma coisa e aquilo vai acontecer. Não, a vida não é assim. A vida não é assim. Então, essa geração imediatista, eu considero que seja a geração miojo lamen. 3 minutos. Eu quero, pum, 3 minutos. Acontece. Mas, quais são os nutrientes de um miojo que fortalece o seu corpo físico? Nenhum. Eu preciso aprender a dar tempo ao tempo. Não é o meu tempo na hora que eu quero, mas é no tempo onde as coisas irão acontecer à medida do meu próprio crescimento, da minha própria evolução, da minha própria compreensão. Então veja, ter essa flutuação, hoje eu quero, amanhã eu não quero, aí eu queria muito, agora eu quero outra coisa, são pessoas instáveis, não têm raízes profundas, até brotam, mas não têm raízes profundas, suficientemente profundas para desbloquear a sua realização e a sua atuação. Não tem. E por isso, o que acontece? Morrem, né? Morrem. Outras sementes, elas caíram entre espinhos. O que significam caíram entre espinhos? Veja só. Elas também brotaram
elas também foram atingidas pelo solo, havia terra ali e elas realmente brotaram, mas junto com elas os espinhos cresceram também. E uma vez que os espinhos cresceram, como eram em grande quantidade, o que aconteceu? Sufocaram a semente. Sufocaram, abafaram a semente. Você já pensou em quantas ideias, em quantos desejos, em quantas coisas você desejou fazer e foi desanimado pela multidão à sua volta? Ah, isso não vai dar certo não, para com isso. Imagina que eu vou gastar tempo fazendo isso, você é maluca ou maluco, tanto faz. Já pensou nisso? São os tais espinhos. Agora, pessoas cujas ideias sociais se permitem ser impermeabilizadas mentalmente por uma sociedade que não é você faz parte da sociedade, mas a sociedade não é você. Você é aquela pessoa, como eu disse no início, única, use a sua unicidade. Não se deixe impermeabilizar por ideias sociais, por culturas sociais, porque isso vai acontecer o quê? Vai asfixiar a sua vida pública e privada. Essas pessoas asfixiadas pela sociedade são pessoas que seguem normas e regras. Você quer fazer isso? Tem que ser assim, assim, assim. É o tem que, o famoso tem que. Não, tem que ser assim, 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 assim. Se você fizer diferente, não vai resolver. Tem que ser. Não é algo que você descobriu por você, que você obteve por um conhecimento seu, por uma experiência sua. Por isso que você acaba mudando de ideia e acaba que não faz nada, nem o que você queria e o que você faz a respeito do que você gostaria de fazer com a ideia do outro não funciona. E o que acontece? Você se sentencia a viver uma frustração grupal. Essa é o nome que eu daria hoje para a nossa sociedade. Você já tem noção de que em 8 bilhões de pessoas, apenas 1% detém a riqueza dos outros todos? 1%. Por que será? Eu não me preocupo com por que será eles conseguiram. Eu me preocupo com quem não consegue, quem acha que não pode, quem acha que não vale a pena, quem acha que quer ter o que o outro tem. Não, eu tenho a minha parcela, eu tenho a minha herança natural, eu tenho as minhas capacidades para construir a partir de mim, realizar aquilo que de fato eu quero realizar. Só que quando eu pergunto sobre isso, o que você realmente quer? Nossa, agora é difícil responder, eu teria que pensar. Ora, como assim eu teria que pensar? Se eu já tenho os meus 50 anos, meus 30 anos, meus 20 anos, meus 80 anos, e eu ainda nem defini o que eu quero, ou essa semente caiu à beira do caminho, ou ela caiu entre as pedras, ou ela está sendo asfixiada pelos espinhos. Onde está o seu querer? Aonde você está e aonde você quer chegar? Ah, eu já cheguei onde eu queria. Ótimo, você está feliz? Mais ou menos, então você não chegou. Porque chegar onde eu quero chegar significa eu viver em paz comigo, em paz com as coisas que eu realizei. Não posso comparar o que eu realizei na minha vida, na minha experiência, com o que o outro realizou. Isso é incomparável. E o do outro também não se torna melhor, mais importante, porque ele conseguiu talvez mais do que eu consegui. Não. Cada semente tem a sua própria estrutura. Eu não posso plantar um pezinho de camomila e querer que ela cresça como uma árvore que dá manga. Não tem como. Cada semente tem o seu potencial, mas nenhuma delas é mais importante do que a outra. A manga não pode dizer para a lavanda que ela é mais importante porque ela é maior. Não pode. E vice-versa também não, porque todos nós temos o nosso espaço, o nosso lugar, a nossa responsabilidade enquanto pessoas.
enquanto existência aqui nesse plano. E até que eu não encontre essa identificação minha, eu fico, sabe, num looping. Eu vou, eu subo, desço, vou e volto, e eu sempre estou perdido em mim. Por quê? Porque eu sempre estou flutuando na ideia do outro. Por isso, lá atrás, você acha que sabe ou você tem certeza. Isso precisa ter uma grande, um grau de importância muito grande nas suas decisões, para que você realmente se realize. E os espinhos, algumas caíram entre espinhos. O que os espinhos, eles simbolizam? Os espinhos, você já imaginou você entrar num lugar cheio de espinhos? Como que você se sente? Aquilo vai te oprimindo, te espetando. É doloroso. A opressão, ela é muito comparada ao pragmatismo, ao dogmatismo. Às vezes a gente tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Não sei, porque tem que ser assim. Meu pai me ensinou, meu avô me ensinou, tem que ser assim. Conta uma história que um jovem saiu pescar com o pai. Aí ele notou que o peixe grande, o pai jogava de volta no rio, e o peixe pequeno o pai guardava para trazer para casa. E assim foi. Chegou uma hora e falou: pai, por que você joga o peixe grande, né, no rio e vai levar para casa só os peixes pequenos? Ele falou: meu filho, eu não sei. Eu aprendi isso com seu avô. Lá vai o rapaz perguntar pro avô: vô, por que você ensinou o pai que só peixe grande não pode trazer para casa e somente os pequenos é que devem ser trazidos? E o avô falou: meu filho, não sei também, eu aprendi isso com seu bisavô. Lá vai o rapaz atrás do bisavô. Bisa, por que você ensinou o pai e o avô de que a gente não pode trazer para casa os peixes grandes, somente os peixes pequenos? Aí o bisavô começou a rir. Meu filho, não é nada disso. Claro que a gente pode trazer para casa o peixe grande, só que na minha época o Bisa tinha só um fogareiro, né? Fogareiro e uma panelinha, uma frigideira pequenininha. Eu não adiantava eu trazer um peixe grande para casa, porque eu não ia poder guardar, porque não tinha geladeira, nem existia geladeira nessa época. E eu não podia fritar e comer tudo, então eu trazia o tanto de peixe que eu ia dar conta de comer sem estragar. Imagine o tanto de gerações que se passaram e essa família só comia peixes pequenos. Por quê? Porque ninguém deles, a não ser o rapaz, teve a curiosidade de saber o porquê. E é assim que nós muitas vezes vivemos. Nós não queremos saber como pode ser diferente, como eu posso desenvolver isso diferente, como eu posso aprender algo novo, mas eu não tenho capacidade. Todos nós temos, todos. Eu dei aula durante muitos anos e alguém dizia assim: mas eu não sou inteligente. Eu falei: não é que você não é inteligente. Você é inteligente, só que você não usa a inteligência que você tem. Então o que acontece? Você prefere acreditar que você não é inteligente do que se esforçar para usar uma inteligência que você tem. E é assim a nossa vida. Muitas coisas nós não construímos porque sequer temos a curiosidade para aprender, para nos despir do velho e o novo passar a fazer parte do nosso dia a dia. E outras sementes caíram em boa terra. Caíram, cresceram, deram frutos, se tornaram uma árvore grande. Enfim, o que significa cair em solo fértil? O solo fértil. O solo é o nosso coração, é o simbolismo do nosso coração. O solo fértil é o nosso patrimônio de entendimento, é o nosso patrimônio de compreensão, de discernimento. Só que isso não ocorre por acaso.
Nenhum aprendizado, na verdade, nos envolverá profundamente se nós não estivermos cultivando essa terra que é o nosso coração, com as competências que nós temos, com as habilidades que nós temos. Eu tenho um dos meus filhos que sempre quando eles eram adolescentes, jovens, então tinham experiências, seja na escola, na faculdade, com vizinhos, com amigos, não importa, e sempre às vezes acontecia uma coisinha ou outra, chegavam chateados em casa. Então às vezes um chegava, ai mãe, aconteceu assim, ai foi tão chato, não sei o quê. Eu falei, filho, aí tá aí uma oportunidade para você parar, refletir sobre o que você está sentindo e aprender. De repente essa situação, ela tem algo novo. Tá, tudo bem. Aí de repente chegava outro, ou a menina, nossa mãe, assim, porque fulano, blá blá blá. Filho, sempre tem um aprendizado na nossa vida, em tudo que nos acontece. Tudo tem um propósito bom. Então vamos ver o que tem de bom nessa situação desagradável para que você aprenda e aí você fique livre dela. E assim foi. Os anos se passaram, um deles já estava nos seus 25 anos, eu acredito, e um dia ele chegou e disse assim, poxa vida, hoje foi um dia assim, ele estava muito, muito bravo, e assim e tal. Eu falei, olha aí um novo aprendizado. Ele falou, mãe, não quero aprender mais nada, a partir de hoje eu quero ser ignorante. Por quê? Aprender dói. Aprender significa abrir mão das minhas axiologias. Por isso eu perguntei, você acha que sabe ou você sabe de verdade? Porque se você sabe de verdade, você sabe como lidar com aquela situação dentro de você. Você sabe lidar com o que você está sentindo e você sabe discernir o que você precisa aprender e você sabe, você tem a compreensão e a competência e a habilidade de se reformular. Agora, se você acha que sabe, você não tem isso. Eu não teria isso. Ninguém tem isso. Tem uma frase interessante. Quem não quebra a noz, só lhe vê a casca. Agora, para eu quebrar a noz, eu preciso primeiro ter fome, estar com fome, para poder quebrar, que não é tão simples, é duro, quebrar e tirar aquela semente lá de dentro para comer. Eu preciso ter fome, eu preciso ter força, eu preciso ter coragem, eu preciso ter determinação para aprender. Eu preciso. Não é uma escolha que eu posso deixar de fazer. É uma necessidade minha, sua. Você acha que eu já aprendi tudo? Gente, diariamente eu preciso aprender. Ainda e aprender. E enquanto eu estiver aqui nesse momento terreno, eu estarei aprendendo. E você? E todos nós somos assim. Agora, a nós, a mim, a você, a todos nós, nos compete somente semear. Semear a semente. Entendendo que o crescimento e a fartura dessa semeadura dependerá da chuva da nossa determinação humana e do solo generoso, nosso coração pacificado. A fartura virá a partir da nossa determinação e o solo, o fruto generoso virá a partir do meu coração pacificado. O que é um coração pacificado? É quando eu vivo bem comigo e consequentemente bem com os outros. Não importa a diferença que cada um tem, eu consigo viver bem com todos. Não importa se eu tenho muito, se eu tenho pouco, se eu tenho o que eu quero, se eu tenho aquilo que eu realizo, aquilo que eu plantei e aquilo que eu estou usufruindo, eu tenho então um coração pacificado. E aí voltamos à pergunta: você acha que sabe ou você tem certeza?
pela pacificação do seu coração, pelos resultados que você tem visto na sua vida, você pode responder essa pergunta. E se caso você não consiga respondê-la, faça aí um comentário. Eu ajudo você a pensar sobre isso. Se você gostou desse tema, dê o seu like, ative o sininho, cadastre-se no canal e venha aprender. Nós vamos crescer juntos, vamos aprender juntos, vamos viver uma vida de realização. Bora lá?